Boa noite, tudo bem, pessoal? Venho aqui comentar o tema de redação da nossa turma de quarta-feira, nossas turmas, né, professora Priscila, Glaucia, Ana Carolina e Suzana, cujo tema era as políticas de tratamento de resíduos sólidos no Brasil. Eu já vou começar falando logo de cara que quem falou sobre lixo, o consumo das pessoas não vai contemplar a real temática proposta aqui por esse tema, tá bem? Fala-se nas políticas de tratamentos de resíduos sólidos. Tanto que no texto de apoio, em dois momentos se fala sobre o quê? Fala-se sobre, se não quiser uma cidade suja, não deposite lixo na urna. E mais em cima fala-se também que um dos desafios para os novos prefeitos é exatamente a questão da gestão de resíduos sólidos. Então, para nós trabalharmos com esse tema, a primeira coisa que tem que se entender é essa abordagem sobre as políticas de tratamento. O aluno, então, vai ter que falar sobre a questão política. O que isso significa? O que o prefeito pode fazer em relação? O que governadores podem fazer em relação? O que a presidência da República pode fazer em relação a isso? O que o Poder Judiciário, a polícia, com seu poder de policiamento, de polícia, pode fazer em relação a esse tema? Segunda questão é o aluno conseguir se lembrar exatamente o que são resíduos sólidos. Eu tenho minha famosa colinha aqui do lado, né? A primeira coisa é o resultado das atividades do ser humano. E não só do ser humano, mas também da própria natureza. Tá bem? Tudo aquilo que for considerado depois um descarte. Tudo aquilo que for depois considerado algo que possa ser reciclado ou reaproveitado. Esses resíduos, eles são divididos em algumas categorias, né? Estou colocando aqui um resíduo sólido público, é aquele decorrente da varrição pública, né, que um gari, um lixeiro varre uma praça e dali ele recolhe folhas que caíram, aí ele recolhe eventualmente algum papel, né, que indevidamente saiu voando. Quando a prefeitura realiza a limpeza de um córrego e dali ela extrai lixo, esse é o resíduo sólido público. O resíduo sólido, outra categoria, seria o resíduo sólido privado, que é o meu consumo direto. Eu acabei com o shampoo do meu cabelo, eu jogo aquele frasco no lixo. Tá? Eu tomei um refrigerante, eu jogo no lixo aquela latinha. Ou eu coloco para reciclagem, ou eu reciclo. Tá? Mas enfim, aquela latinha do suco, do refrigerante que eu consumi, ela se torna resíduo sólido. E nós temos os resíduos especiais. No caso da construção civil, é o entulho que resta ali, resto de obra, resto de madeira, resto de tijolo, resto de revestimentos, de canos que foram cortados, que não deu certo, né? Nos hospitais, esse resíduo sólido é derivado da própria utilização de produtos, uma seringa, de gás, né, de procedimentos hospitalares, enfim. E o industrial, que muitas vezes para eu fazer o beneficiamento de um produto eu uso lá um gás, eu uso um líquido que é inflamável, né? Então tudo isso que eu uso para produzir ou depois que eu consumir é considerado como resíduo sólido, tá? Eu vou deixar minha colinha de lado para a gente fazer uma reflexão. Notem que eu ainda não falei em tese, estou apenas na base da definição, não entrei no texto, estou apenas falando sobre as informações que nós estamos coletando aí a respeito, né? Vamos pensar quais são os problemas que existem em relação a isso.
Bom, o primeiro problema é um problema particular, pessoal. Nós, com certeza, vocês que estão aí me ouvindo, sabem de uma coisa. Nós compramos produtos que tem pacote demais, né? Esses tempos atrás eu comprei um sabonete, que eu adoro ganhar sabonete e dar sabonete de presente. Ele vinha dentro de uma caixinha. E dentro da caixinha, ele vinha em pacote de papel. E por baixo do pacote de papel tinha um pacotinho plástico. E para travar o plástico tinha um selo. E para travar o papel tinha outro selo. E para travar a caixinha tinha selos dos dois lados. E ela foi colocada dentro de uma sacolinha de papel. E eu falei para a moça, não precisa colocar dentro de sacolinha de papel. Porque é para mim mesma, não vou nem dar como presente nada, então eu ponho dentro da minha bolsa. Ela não aceitou. Ela falou, se eu fizer isso, minha gerente vai brigar comigo, porque a sacolinha de papel é uma propaganda, é uma publicidade da empresa, daqui da loja. Então a senhora tem que sair pelo shopping com ela. Então veja, para eu comprar 3 sabonetes que eu ia usar, eu tinha uma sacola, a caixa, o papel e o plástico. Tá bem? Ah, e agora eu tô lembrando, a própria caixinha vinha revestida de outro plástico. Então vamos de novo. Sacola, plástico, papel, plástico e os selos, né? Para comprar 3 sabonetes. Então quando eu elaborei esse tema e comecei a estudar sobre ele, eu percebi que ao consumir aquele produto, eu estava produzindo muito resíduo sólido desse meu consumo, certo? Às vezes eu passo por algumas mesas em shoppings aí e vejo tanto resíduos para se comer um lanche, né? Então como é que é? O lanche vem embrulhado no papel que vem dentro da caixinha, a pessoa que está ali gasta um tanto de guardanapo e canudo, e o pacote do ketchup, o pacote da mostarda, o pacote da maionese e o copo, né, que vira um aglomerado de lixo ali, para se comer às vezes um sanduíche e se tomar ali alguns ml de suco, tá bem? Qual outro problema que pode existir em relação a isso? Pode existir o problema das empresas que por lei são obrigadas a lidar, né, com o resultado daquilo que elas fazem, né, produzem, e não lidam com isso adequadamente. Elas não pensam no passivo ambiental. O que vem a ser passivo ambiental? Toda agressão que o meio ambiente sofre para que se crie aquele produto. Então você imagine assim, você passa às vezes nas grandes indústrias e tem lá, né, todo um líquido escorrendo ali pelo seu vertedouro, alguma coisa assim. Você olha para a chaminé, está lá a poluição saindo sem parar, 24 horas, todos os dias do ano, durante décadas e assim por diante, né? Então, essas empresas, elas têm que filtrar seus resíduos, muitas vezes não filtram, elas têm que fazer uma série de processamentos químicos para, a partir daí, jogar, né, seus gases no meio ambiente, e muitas vezes não fazem. Essas são as problematizações. Para prefeitos, muitas vezes não há para eles aterro sanitário, não há aterro sanitário especial, não há pessoal para fiscalizar, para denunciar, para punir depois as empresas que não obedecem a isso, né? Isso sem contar que não há políticas para conscientizar, para fazer com que as empresas criem ativos, né, ambientais. Que seriam o que os ativos ambientais? Seriam todas aquelas ações que visam uma compensação. Então tá, eu não consigo deixar de jogar tal gás na natureza, mas eu vou ali e planto não sei quantos hectares de árvore, né? Então isso daí gera uma compensação, aquilo que foi passivo ambiental, eu compenso, né, criando ativos ambientais. Aí eu patrocino, de repente, ONGs que vão trabalhar, vão conscientizar sobre o meio ambiente. Então, nem sempre as empresas têm essa postura, né, de criar esse ativo. Quem mais que eu falei aqui?
não existe também uma tentativa de obedecer às leis. Aqui no Brasil parece o contrário, né? Parece que a gente sempre busca caminhos para burlar as leis que protegem o meio ambiente, né? Então, esses dias atrás, nós vimos aí a notícia de um caminhão de entulho que estava jogando entulho diretamente no rio, né? Sabendo, né? O motorista sabia que não podia fazer aquilo, mas disse que estava obedecendo ordens, né? Então, assim, essa consciência, a falta de consciência na hora de dar o destino correto é um grande problema também. Bom, então uma vez que nós definimos, uma vez que nós estabelecemos problemáticas, nós temos que partir para propostas de intervenção, né? Eu separei algumas aqui. Então, a formação de consórcios públicos, né? Sem fins lucrativos, artigo 241 da Constituição Federal, ela prevê a constituição, né, de consórcios públicos. Ou seja, são pessoas, são empresas que recolheriam esses resíduos, né, e a partir desse recolhimento, esses produtos passariam então por processo de reciclagem, de reaproveitamento ou de limpeza, né, no caso de resíduos que saem de hospitais, para que não contaminem lençóis freáticos, para que não contaminem as pessoas que mexem com esses detritos, né? Obviamente que para eu montar um consórcio que vai lidar com esses detritos, eu tenho que ter capacitação técnica, né? Eu tenho que ter capacitação técnica nas faculdades públicas e privadas, né, por ordem do MEC, que visem formar engenheiros químicos, visem formar engenheiros de produção, que saibam lidar com essas situações, né? O engenheiro de produção, ele tem que saber gerenciar não apenas a obra, vamos supor na construção civil, mas também saber que destino será dado àquilo que não vai ser mais utilizado, né? Então, a formação de consórcio, a proposta de intervenção, a capacitação técnica para fiscais das prefeituras saberem fazer as autuações, entenderem quando a lei está sendo burlada. Não é qualquer pessoa, qualquer Zé Mané, um cabo eleitoral ali que conseguiu 100 votos para o prefeito, para o vereador, que pode desempenhar essa função. Tem que ser pessoas que tenham a habilidade para isso, né? Pode parecer radical, mas me critiquem, fiquem à vontade se quiserem, mas eu se fosse fazer uma redação como essa, trabalharia, dependendo da minha tese, né, já vou falar sobre tese, trabalharia a questão da redução, né, de uma campanha em que se reduzisse tanto acondicionamento de produtos. Então, se vem dentro de uma caixinha que está pretensamente esterilizada, para que colocar um lanche dentro de um plástico, dentro de um papel? Só falta daqui a pouco colocar um laço, né, no sanduíche, né? A proibição de que haja mais do que 3 proteções para um sabonete, né? Porque senão você vai só acumulando. Quando eu vou usar aquele sabonete, eu vou ter que jogar tudo aquilo lá no lixo, né? Todo aquele plástico, aquela papelada toda no lixo. Fazer com que mais empresas reaproveitem e reciclem os produtos que elas mesmas vendem, né? Um exemplo interessante para vocês usarem aí é a questão da exemplificação dos pneus, né? A própria indústria que fabrica o pneu, ela é responsável por recolher esse pneu. E assim não permitir que acumule-se pneus aí em lixo, em aterros sanitários comuns, né? E a redução do consumo também, né? Que aqui no Brasil está reduzindo por conta da situação econômica. Nem tanto porque a gente não quer consumir, né? Mas por conta da situação econômica. Então, são problemas e são soluções que nós temos que saber antes de partir para a nossa propositura de tese, tá? Nesse tema não adianta falar em criação de leis, porque já existem muitas leis criadas. Assim que vocês terminarem de fazer o simulado, eu vou colocar no nosso grupo do Facebook e também no nosso site todos os endereços que vocês podem ler aí de leis sobre isso, né? Vocês vão ver que tem muita coisa, então lei não precisa criar mais, a não ser que haja uma mudança muito expressiva, né, do contexto em que a gente está agora, uma catástrofe, alguma coisa assim, tá?
mas não precisa falar em criação de leis, não. Fala diferente, fala em divulgar lei, né? Vocês podem criticar que no Brasil existem poucas redes de televisão, de repente criar um canal do Ministério do Meio Ambiente, né? Que um canal aberto mesmo ali, que tenha propaganda, que tenha publicidade, que tenha tudo, para se difundir muito mais experiências, projetos e dar mais conhecimento mesmo à população sobre esse tipo de assunto, né? Maior divulgação, maior fiscalização, que de pouquinho em pouquinho acho que a gente vai criando um pensamento a respeito, né, desse tema. Bem, eu pensei em 2 teses que eu desenvolveria se fosse escrever sobre esse texto. Alguns alunos me perguntam, Su, eu queria ver você escrevendo sobre esse texto, viu? Ô, tema difícil. Eu falo, gente, minha função é corrigir. Né? Se eu for começar a escrever, minha profissão é ser escritora. Eu sou professora de redação, minha função é corrigir. Você escrever, eu vou ter que mudar de profissão. Espero que vocês não queiram que eu mude de profissão, porque eu não quero mudar de profissão. Uma tese que eu tracei aqui seria a tese de que há um discurso de proteção ambiental. Mas esse discurso ele não é levado até a prática, ele cai por terra, porque no fundo, sabemos, temos consciência ambiental, mas a nossa vontade de consumo, o nosso desejo de exibir para o outro aquilo que nós compramos, de atender ao apelo da mídia e consumir produtos que degradam, que são ruins para o meio ambiente, é maior. E eu provaria que esse nosso sentimento consumista é maior que a nossa consciência. Eu negaria que há realmente um empenho de empresas, porque todo empenho ele vai para a mídia para ser convertido em mais consumo. Tá bem? Então eu trabalharia essa tese, tá bem? A tese que existe um estímulo à lucratividade, ao exibicionismo, tá bem? E não realmente uma real preocupação. O prefeito que subir no palanque para pregar que na gestão dele haverá preocupação com o destino de resíduos sólidos, ele vai ser o primeiro depois a incentivar o consumo para ter mais arrecadação de impostos. Tá bem? O sujeito, muitas vezes, para fazer a propaganda dele como alguém que defende o meio ambiente, solta santinho pelas ruas, faz outdoor, e depois que passa a eleição, o que isso vai virar? O outdoor vai virar o quê? Vai virar lixo. O santinho já virou lixo. Então, eu ia dizer que essa política de preservação, ela fica só no discurso daquele político. Fica como uma plataforma para ser defendida frente às câmeras, mas que depois não é levada à frente. Porque ele tem que formar fiscais, ele tem que fazer uma formação ao exigir que as empresas se comportem de uma maneira mais ecológica, tá bem? Então eu trabalharia essa questão, eu trabalharia que não há políticas, porque a arrecadação de impostos em torno de um produto vendido, faturado, é muito maior do que a vontade política de se realmente proteger o ambiente. Dá muito mais ibope o deputado sair por aí, vamos fazer um dia de limpeza do rio. Aí ele tira foto, ele faz filmagem, diabo a quatro. Isso rende muito mais para ele do que ele praticar políticas que venham reduzir resíduos ou que venham fazer com que pessoas e empresas possam reciclar. Essa seria uma tese, tá? Uma tese. Eu falaria também que se houvesse uma real política brasileira na proteção à natureza, nós não necessitaríamos de uma lei que tratasse apenas o tema de resíduos sólidos, que é uma vergonha ter essa lei. Tá bem? Diria que quanto mais existem leis, é uma tese, lembra que tese é uma coisa que pode ser contrariada, eu diria isso. Quanto mais existem leis, mais se demonstra a falta de educação do povo, que é, na verdade, um reflexo da falta de política pública para esses assuntos. Tá bem?
Então, claro, se eu quero provar isso, que a lei, existem essas leis, tem que ter lei para fila. Ora, tem que ter lei para não ter fila, né? Sempre que eu falo isso, tem que ter lei para não ter fila, não lei para a fila, né? Na Europa assim, não tem fila, então você não precisa de lei para que você respeite a gestante, para que você respeite o idoso. Não tem fila. É simples, tá? É simples, não tem fila, então não precisa de lei. Por que aqui no Brasil tem que ter leis para resíduos sólidos? Porque não existe a cultura de se promover, como eu já falei para vocês ali, um ativo ambiental. Porque há uma cultura do consumo exagerado, da troca de produtos muito grande, de produtos de péssima qualidade. Então eu trabalharia isso, que é uma vergonha ter que ter lei para isso. Porque na verdade nós temos que ter uma outra mentalidade, e essa mentalidade ela prescindiria, ela não necessitaria de leis. Tá bom? Então espero que vocês tenham aproveitado esse meu comentário, ficou enorme, 21 minutos, né? Mas a gente faz o que pode, tá bom? Grande abraço, espero que vocês se saiam muito bem nesse tema. Até mais. Estamos caminhando para a reta final do Enem. Muita calma nessa hora. Não deixa nada te abalar. Não deixa a família, não deixa a professora Suzana, não deixa namorado, namorada, nada te abalar. É você e você, tá bom? Você é responsável pelo seu resultado. Vamos lá, fé em Deus, tá?